Obrigada pela participação de todos. Boa tarde. Por favor. Não estamos ouvindo vocês, eu não sei, eu não estou ouvindo vocês, acho que vocês precisam abrir o microfone. José Ricardo Lucimara. Está aberto, está me escutando? Está aberto. Não. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou escutando. Tá? Agora eu estou ouvindo. Você está me escutando, Angélica? Sim, estou ouvindo vocês. Então tá bem, já vou sair do ar, o espaço é de vocês. Lu, por gentileza. Tá. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. E agradecer à professora Angélica pelo convite, por nos permitir falar a respeito do COA no município de São Bernardo. Afinal, a gente já trabalha com o sistema, apenas com o COA, há cerca de 9 anos. Bom, eu sou bibliotecária, formada pela Universidade de São Paulo, e atualmente sou diretora de seção da Divisão de Biblioteca Pública do município. Tá, boa tarde a todos. Sou José Ricardo, sou concursado na Prefeitura de São Bernardo como auxiliar de biblioteca e atualmente estou respondendo pela encarregadoria de informatização das bibliotecas, trabalhando com a Lu e com a equipe de processamento. Também gostaria de agradecer o Thiago Murakami pela indicação, que ele conseguiu colocar a gente em contato com a professora Angélica, e agradecer a professora Angélica por esse convite, que veio para trazer essa experiência de São Bernardo, que é um trabalho que está sendo desenvolvido há muito tempo, por toda a equipe da Secretaria de Cultura e Educação, em parceria. Eu vou colocar aqui o slide para a gente poder ir seguindo, tá, Lu? Bom, acredito que vocês estão vendo o slide de São Bernardo. Nós temos no município, né, de São Bernardo, são 8 bibliotecas públicas, sendo uma especializada em uma biblioteca municipal, e temos 160 bibliotecas escolares. Fora as bibliotecas municipais que nós temos, a jurídica, da Câmara, tem as outras bibliotecas do município. Então, a gente tem uma boa quantidade de biblioteca no município. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês um pouco dos sistemas que a gente usava no município, como que era anteriormente, isso por volta de 2009, 2010. Né? Nossa biblioteca pública usava o TAUBIP, que é o Total Automação de Bibliotecas Públicas Especializadas, e a biblioteca escolar, em 2009, começou a usar o CDS-ISIS, que é o INISIS, desenvolvido pela Unesco. Tá? Lu, se você quiser falar um pouco do TAUBIP, que você conviveu, eu acho que é bacana. Bom, o TAUBIP, eu ia falar mas é um sistema, né, ele está aberto para consulta ainda, desenvolvido pela Divisão de Biblioteca do município na década de 70, em mainframe, e importante falar que ele não era MARC, né? E o fato dele não ser MARC nos trouxe bastante dificuldade no momento da migração para o COA. E eu acho importante falar também, nesse momento, a gente até tinha previsto a fala para um momento posterior, mas eu acho importante contextualizar, que, na verdade, o COA não chegou simplesmente para São Bernardo, a gente já tinha um histórico de trabalho com o sistema desde meados da década de 70, só que, óbvio, esse sistema ele não foi sofrendo atualização, e chegou um momento que não era mais possível utilizá-lo, ele não nos atendia mais, e, na verdade,
nem as necessidades de recuperação de informação dos usuários. Ao longo do tempo, até chegarmos 2011, quando de fato a gente teve contato com o COA, existe aí nesse longo espaço de tempo, um processo longo mesmo de estudo, de análise de sistemas para a troca do TAUBIP. E sempre focando não só nas necessidades do usuário interno, mas da necessidade do usuário. Embora o TAUBIP ele já estivesse obsoleto, né? Embora ele tivesse também uma tela, um menu destinado ao usuário, ele não atendia a esse usuário, né? Então, para o usuário era impossível utilizar essa tela. Então, a busca por um outro sistema era para atendimento não só das questões técnicas, inclusão de acervo, para o usuário interno, mas principalmente focando o usuário como um todo, o munícipe, no caso da biblioteca escolar, o estudante, o público da escola, e toda a diversidade de público, no caso que a biblioteca pública atende. Eu entrei na prefeitura em 2007, e como minha unidade que eu ia trabalhar, a biblioteca escolar ia trabalhar, estava em construção, eu acabei ficando no setor para auxiliar, né? Como as meninas viram minha formação em informática, tudo, eu fiquei auxiliando as bibliotecárias na catalogação e acompanhei um pouco da história da biblioteca escolar, a RIBI, aqui no município. Foi um projeto de 99, que iniciou em uma parceria com a USP, onde teve todo um conceito, um desenvolvimento, toda uma parceria aí para desenvolver todo o layout, a estrutura e até o software que eles usaram na época, o ISIS, foi pensado o layout para criança, colorido, todo estruturado para trazer uma informação básica, uma coisa funcional para que a criança pudesse pesquisar e entender e localizar na estante o livro, tendo total autonomia. Então, o ISIS foi pensado nisso. Para quem conhece, o ISIS ele foi desenvolvido pela Unesco. Nós adotamos aqui em 99 em todas as bibliotecas. Ele era um sistema que eu precisava, eu lembro na época as meninas faziam, eu também, toda vez que as bibliotecárias terminavam uma catalogação de uma escola, era gerado um índice, que ficava por volta de 1 hora, 2 horas, uma máquina trabalhando nesse índice. Depois eu lembro que a gente salvava em pendrive, naquela época era CD, e escola por escola aqui no município, instalando, e cada biblioteca escolar tem 3 computadores. Então a gente ia com CD numa escola, outro em outra, e a gente instalava em todas as 180 unidades de escolas que tinham as bibliotecas, a gente instalava o CD com os computadores, vezes 3, passava o dia passeando e instalando os computadores. E, além disso, no computador do posto de trabalho, nós tínhamos um software chamado EasyZamp, que era desenvolvido, se não me engano, pela Contemporary, e a gente comprava esse software, tinha um custo, e instalava na máquina do posto de trabalho para fazer o empréstimo e a devolução e a impressão de etiquetas. E esse software a gente foi usando ambos até 2009, 2010, quando a gente começou a pensar a refletir junto com os bibliotecários sobre a questão dessa avaliação que eles vinham fazendo e se valia a pena também a gente estar implantando isso, mudar um sistema, trazer uma coisa mais moderna, um trabalho em rede, onde não precisaria ficar levando CD. Existia um pensamento também para a gente integrar a biblioteca pública, a biblioteca escolar,
porque sempre foi dito que o nosso usuário da escola era o usuário da pública amanhã. Então, sempre trabalhar em conjunto, ter uma coisa unificada, um sistema único para todo mundo, né? Só complementar com relação ao Talbip, o Talbip era um sistema pronto, tinha um técnico dedicado no Departamento de Tecnologia da Informação, e nós éramos apenas usuários do sistema. Então, nós apenas alimentávamos o sistema e utilizávamos na ponta para atendimento, que é uma realidade diferente com a qual nós nos deparamos depois com o COA. Sim. O processo de avaliação é bem antigo, bem antes de eu entrar, o pessoal já vinha avaliando, já vinha com esse pensamento de unificar, de ter uma base única para toda a prefeitura, uma coisa mais complexa, um sistema parrudo, que atendesse tudo isso de uma forma simplificada para o usuário. Então já vinha uma avaliação, eu lembro de conversas com o Murakami, com a Lu, o pessoal da cultura, o nós da escolar, a gente sempre estava acompanhando, sempre tentando ver. Então era muito discutido, muito avaliado o que seria, quanto que a gente teria de custo na prefeitura, porque a prefeitura é complicada a questão de custos. O que a gente tinha para trabalhar, com a equipe que a gente tinha, com a estrutura de informática que tinha à disposição da cultura também. Então, tudo isso vem sendo pensado, vem sendo discutido há muito tempo. Por volta de 2009, nós começamos a fazer testes. Deixa eu pegar aqui só a minha colinha para não esquecer que é muita informação. Em 2009, a gente começou a avaliar vários softwares. Agora eu vou dizer um pouco da Escolar, que foi onde eu participei efetivamente, onde eu estava mais próximo, e acompanhei, estava junto com a equipe e com a mão na massa também fazendo isso. Então, em 2009, a Biblioteca Escolar começou a avaliar efetivamente um software para atender melhor que o ISIS. Então, eu lembro que na época a gente avaliou a Genoteca, o Biblive, o ABCD, conversamos, que nem eu coloquei no slide, né? Conversamos com o pessoal do Pérgamo, conversamos com o pessoal de Sofia, do Aleph, Alexandria, PHL. Chegamos a ir nas universidades aqui em São Bernardo, fomos em escolas em São Paulo, no CEL em São Paulo. Conversamos com várias pessoas da época, discutimos com o pessoal da cultura, eles marcavam reunião com o pessoal das empresas, eles nos avisavam, a gente marcava reunião e avisava eles, sempre tentando trabalhar juntos, sempre tentando estar junto, para ver o que a gente conseguia nessa parceria caminhar. Lembro de alguns softwares, assim, alguns exemplos. O Genoteca, se eu não me engano, ou o Biblive, eu lembro que tinha um que ele era aberto, só que ele tinha questões que a gente não conseguia personalizar, que era em Java, e a gente tentava mexer, tentava editar e não conseguia, o arquivo era fechado. Entramos em contato e não conseguia o arquivo fonte, não era permitido. O ABCD, nós precisaríamos de um auxílio, de uma empresa para poder gerar ou fazer alguma coisa para auxiliar a gente, porque ele estava chegando no Brasil, ainda era novidade, ainda tinha algumas coisas em desenvolvimento, não estava 100% pronto para uso, tinha várias questões.
E os softwares pagos eram muito caros para atender toda essa necessidade do município. Eram 89 bibliotecas escolares, com 44 adequações, e acho que as 8 da cultura ainda já eram as 8 da cultura. O custo de manutenção, o custo de compra era muito, muito alto para uma Secretaria de Cultura e Educação bancar. Então, a gente começou a ver possibilidades, conversar com o pessoal de infraestrutura da prefeitura, de tecnologia, para ver o que a gente tinha, como que era a possibilidade, o que tinha no mercado. Era bem complicado. A gente discutiu muito, avaliou, e a gente chegou a instalar a Gentech, o Biblive, o ABCD. O Alexandre lembrou bem, a gente instalou o Biblive lá na cultura também. Começou a instalar, começamos a colocar registro, tirar registro, importamos base de dados, aí tinha software que a gente não conseguia exportar. Aí ficamos com os bibliotecários, pedimos para catalogar, e tinham dificuldade porque ele não era do jeito que a gente precisava, tinha dificuldades. A gente encontrou bastante empecilho nessas avaliações, né? Bastante coisa que para o município eu acho que inviabilizava. Então a gente começou a ver o COA. A gente começou a avaliar, pensar no COA, e a gente começou a conversar com o pessoal da cultura, que eles também estavam avaliando o COA. Estava na versão 2.3, na versão 2 ou 3, era bem no início, 2009, e a gente achou ele de fácil manipulação, era uma linguagem Perl que eu conheço, o outro analista que estava lá também na Rebi conhecia, o Thiago também. Personalizar fácil, ajustes a gente também conseguia. Deixa eu trocar a tela para mostrar aqui as vantagens que a gente encontrou no COA, né? Primeira necessidade baseada na web, que a gente gostaria que o nosso usuário da casa dele identificasse, poxa, qual biblioteca escolar tem perto da minha casa que eu posso retirar o livro, ou qual biblioteca pública ele tem o acervo. Baseado na web, a gente conseguia isso, sem ficar instalando nos computadores, sem ter a necessidade de ficar terminal por terminal e fazendo a instalação. Basta o navegador, uma URL e a pessoa já estava acessando. Trabalhar em rede, outra necessidade que a Rebi precisava, porque era muito escola, era muito biblioteca escolar para a gente ficar atualizando. A gente fazia, na época, 8 unidades por dia. Era bem trabalhoso. O Talbip, se eu não me engano, nessa época já era em rede. O nosso não. Nenhum dos sistemas que a gente tinha era MARC, ou padrão MARC. Eram adaptações. O COA já trazia isso, já tinha esse padrão. E trabalhava com outras normas que seriam interessantes. O Z39, que era importante, o SIP, que a gente tem um sistema na Biblioteca Monteiro Lobato hoje, que usa o SIP. A personalização, como eu falei, né? A gente pode personalizar, mudar a cor, mudar layout. Ele usa uma tecnologia Brunstap para CSS, que facilita a personalização. Então, quem conhece já tem muita coisa pronta, desenvolvida, que é só jogar o código no CSS que você consegue ajustar. Ele tinha isso já numa versão primária, mas tinha. Era uma interface amigável, que nem o sistema da Rebi precisava, para os nossos alunos, uma coisa colorida, que ele pudesse identificar, porque a gente usa na classificação as cores, então para o aluno isso era importante. Ser interoperável, então ele trabalhar com outros softwares, você poder imputar dado, retirar dado, sem perder informação, de forma fácil, amigável.
Além de tudo que eu falei, além dessas coisas, o COA ele trouxe todos esses benefícios para a gente, né? É bem, acho que se a Lu tiver alguma coisa do Eu acho COA. que, como usuária do Talbip, o sistema nos atendia até certo ponto, mas também nós estávamos isolados, porque ele não nos permitia compartilhar, ele não era interoperável, então a gente não tinha esse contato, não permitia essa troca de informação com outros sistemas. E da mesma forma, ele tornava o usuário muito dependente do funcionário, porque, como eu disse, ele tinha uma página para uso, para o usuário utilizar, mas que era extremamente complicada, difícil de fazer uso, e não contávamos mais com o catálogo tradicional, o catálogo em fichas. Então, ele não, o usuário, para ter acesso à informação a respeito do acervo, ele contava, ele tinha que passar de toda forma pelo atendimento do funcionário. Então, eram dificuldades, óbvio que nós encontrávamos, e por isso, assim, embora nós tivéssemos a segurança de um sistema que estava no departamento, no DTI, em mainframe, ele já não nos atendia, estava obsoleto. E durante esse processo todo de busca por um sistema novo, um sistema que atendesse melhor as nossas necessidades, nós chegamos ao trabalho que a Biblioteca Escolar já vinha desenvolvendo também a partir de 2005. Então, os interesses, eles se juntaram. E também, como já falou o Ricardo, a questão da gente conseguir, ainda não realizamos isso no município, mas é um dos objetivos, que é ter um sistema unificado, um trabalho em rede entre biblioteca escolar, biblioteca pública e o serviço de memória também. Pode continuar. Passar aqui do... Bom, aí a gente avaliou o COA, a gente começou a testar o COA e a gente instalou o COA na nossa rede. Inicialmente a gente tinha um servidor no DTI, que era o servidor que está hoje ainda lá e aberto para a web, né, onde todo mundo tem acesso, é acesso público. Nós temos um servidor, tinha um servidor na RIBI, e tinha outro RIBI escolar, né, e tinha outro servidor na pública, que era onde a gente usava para testes internos. Até hoje a gente continua com essa estrutura, né, os 3 servidores. Sempre a gente executa um teste, tem algum ajuste, a gente executa primeiro, faz todo um teste interno, avalia se esse teste compromete alguma coisa no sistema, e depois replica esse teste para o nosso servidor lá do DTI. Tá? Hoje, a São Bernardo ainda tem um servidor, ele fica lá hospedado no nosso DTI, e esse servidor ele possui 2 instâncias, a escolar e a pública. E todas as 168 unidades acessam esse servidor. Todo o sistema nosso, o PAC, é aberto ao público, ele está num servidor de aplicação externo. O banco de dados nosso está num outro servidor interno. Então, todo o staff está interno nosso. É possível acessar de computadores internos da prefeitura. O município é todo interligado em rede. Então, a gente tem essa facilidade também. Então, está no desenho, mais ou menos isso, um servidor e as 168 unidades acessando ao mesmo software e as 2 instâncias são distintas. Eu faço alterações na minha instância e eu não interfiro na instância da escolar. E a escolar faz modificações e não interfere na nossa. Modificações que eu falo são ajustes de regras de empréstimo, implantação de livro, essas coisas. Agora, quando eu faço uma tradução no portal, faço a atualização da tradução, aí essa tradução entra para os 2 sistemas de uma vez só. Deixa eu ver mais aqui, estrutura.
No servidor a gente iniciou instalando o Ubuntu, né, o sistema operacional Linux, o MySQL, o Koa e as duas instâncias. Hoje a gente já usa outro sistema operacional, que a gente unificou aqui para o sistema da prefeitura, que é o CentOS, que é seria um sistema da Linux um pouco mais empresarial. Que mais? Conversão. E aí, depois de instalação de toda essa estrutura, a gente começou a fazer a migração dos dados, a conversão dos dados, efetivamente. Então, da pública eu acompanhei um pouco, eu estive junto alguns momentos com o Tiago, com o Alexandro, com o pessoal da cultura, bem pouco. A gente exportou direto os dados do mainframe, que a gente não tinha, o Talbip ele não tinha uma ferramenta de exportação de dados. Então fomos direto lá no DTI com as meninas e junto a elas a gente conseguiu exportar esse banco. Eu lembro, até tem uma foto ilustrativa, que era um arquivo gigante, bem grande, e ele não tinha separação. Era um registro, outro registro, outro registro, outro registro, e eu lembro sentar lá com o Murakami, ele, Rafael, e a gente ver que tentar descobrir, avaliar o que aconteceu, por que estava tudo em linha. E a gente descobriu os caracteres, como que dividia, separava por registro, para a gente descobrir quando começava e quando terminava um registro. Então, foi um pouco trabalhoso, eu lembro isso daí, só acompanhei essa parte. Aí eu lembro depois dos softwares, né, que a gente separava essas linhas, esses registros, a gente jogou no Excel, em colunas, para separar o que era campo 100, 200, 245, para já começar a trazer ele para o MARC. Então, a gente fez toda essa avaliação, a gente fez essa manipulação dos dados. Aí eu lembro de ter passado ele para o MarkEdit, que foi onde a gente conseguiu jogar do MarkEdit para o Koa. Foi bem trabalhoso, porque eu lembro que tinha que ser em pacotes, não deu para fazer tudo de uma vez. No final, tem os dados da migração, que foram 86 mil registros e 183 mil exemplares da cultura. Né? E o da escolar, que eu acompanhei mais, estava inteirado, né? Para exportar o dado do ISIS foi fácil. Ele tinha uma ferramenta que a gente conseguia, através de um código, dizer como que a gente desejava essa informação. Então você colocava a informação, colocava o código na linha e mandava gerar um arquivo. Ele gerava um arquivo com uma tabulação e a gente conseguiu, desse arquivo, importar no Excel. Aí tivemos outro problema, porque o Excel ele tinha uma limitação de linhas e colunas na época. Ele era restrito, não lembro exatamente qual era a versão, mas ele tinha bastante restrição. Aí nós partimos para um software chamado Fox Pro, que ele já era um pouco mais forte do que o Excel. Lá nós conseguimos separar em colunas, nós conseguimos colocar todos os registros, conseguimos fazer alguma manipulação, uma certa limpeza, algumas correções assim em lote, em escala, né, de localizar e substituir, algumas mudanças. E na época a gente pensou, antes de importar, entrar com os dados no Koa, poderíamos fazer um inventário da rede. E nós, na educação, tínhamos 10 coletores de dados, que eu até coloquei a fotinho de um aí para ilustrar, né? E eu lembro que a gente fez um mutirão na época, colocaram todos os funcionários da biblioteca escolar à disposição, e a gente ia escola por escola, dia após dia, fazendo inventário.
ia na escola, fazia todo o inventário, trazia informação, fazia uma limpeza no Excel daquela unidade para reduzir o número e o volume de dados que a gente tinha. Isso a gente conseguia fazer uma boa limpeza na informação, porque o ISIS, na época, cada tela dele era um MFN, e cada MFN era um registro, um exemplar, desculpa. Então ele era muito grande, tinha 378 mil, parece, exemplares. Só que o acervo não era tudo isso, então com a limpeza e o inventário, nós conseguimos reduzir para 343 mil. Então aí a gente conseguiu fazer o mesmo processo. Tira do Fox Pro, manda para o MarkEdit, lá a gente conseguiu separar e importa no Koa também em pacotes, para não sobrecarregar, importamos escola por escola, porque o ISIS não tinha os registros. Então ele foi criando, cada importação ele foi criando o seu próprio registro. Além desses processos que a gente fez da conversão dos dados, todo esse trabalho, isso foi coisa de 2009, 2010 e acho que 2011, se não me engano, né, Lu? Isso. A gente teve... Foi concomitante, né, Ricardo? Porque ao mesmo tempo que se pensava na migração, vocês já vinham fazendo tradução do sistema, as configurações, as parametrizações do sistema, trabalhando em um layout, então era um trabalho concomitante, né? E foi acontecendo ao mesmo tempo, até que se preparava as condições, e depois se realizou a migração. Sim. Eu lembro também, agora lembrando aqui os registros, eu lembro que na época nós tínhamos inventariado 100 mil exemplares que ainda não estavam catalogados na biblioteca escolar, e nós tínhamos passado numa feira literária, a primeira feira literária, e as escolas compraram cerca de 170 mil, então nós tínhamos 270 mil exemplares para catalogar. Então a demanda tinha aumentado muito naquele período, tinha muita coisa para fazer. Em paralelo, a gente fez tudo isso, tradução, como a Lu falou. Lembro que aí já era versão 3.16. Fizemos a tradução, teve toda a configuração das preferências, parametrizações, que é as configurações globais do Koa, né? Os ajustes, tudo que tinha nos outros softwares a gente trouxe para o Koa. Incluir as unidades na biblioteca pública foi fácil, foram 20 unidades que a gente incluiu na época. Na escolar eram 170, 180 escolas que a gente tinha que incluir para incluir a biblioteca escolar. Os alunos, a gente fez o input do dado através do banco de dados. A rede de São Bernardo na época eram 80 mil alunos. Aproveitamos, já incluindo todos os profissionais da educação também, que eram 9 mil. Então, foi todo esse input de dados foi colocado via sistema, banco de dados, direto no MySQL. A configuração de planilhas foi pensado, o ISIS ele tinha as planilhas, tudo separado, planilha de CD, a planilha de livro, a planilha de artes. A gente tentou manter o mesmo padrão para o Koa. Então ele ficou igual. Até hoje as meninas têm todas as planilhas separadas. A cultura é uma planilha padrão. Então, uma planilha só, eles catalogam todos os livros, todos os CDs, todos os materiais. O layout, a gente pensou numa OPAC, onde o usuário conseguisse entender de forma fácil a coisa interativa, onde ele tem uma facilidade de ver ali e saber localizar dentro do espaço onde está o material, um monte de informação, pensando que a área escolar era crianças
então, com cor, com desenho, a capa a capa do livro, e desenvolvemos manuais para todos os funcionários da ponta da biblioteca do atendimento, da biblioteca mediateca, do bibliotecário que está catalogando, e todos os profissionais que estavam mexendo com o sistema. Foi desenvolvido um manual pensando naquele uso dele, no uso efetivo dele. Falando um pouco da tradução, até esses dias eu estava conversando um pouco também, aproveitar e trazer um pouco para hoje também, viu, Lu? Eu estava conversando com o Tiago e com a Ingrid, da gente conversar um pouco da tradução, para a gente ajustar alguns termos, padronizar para o Brasil isso, só aproveitando o ensejo, né? Então, a gente conversar juntos sobre a tradução que a gente acompanha lá, eu, Viviane, Ingrid, Tiago, e tinha mais uma pessoa que estavam fazendo uma tradução da versão 19 e 20. Então, a gente está trabalhando junto, a gente conversando, a gente está decidindo junto alguns termos para a língua aqui, para o Brasil, para o português Brasil. Então, acho legal isso, a gente está discutindo também. Eu acho que é isso um pouco do histórico. Lu, você tem alguma coisa que você lembra? Eu vou começar, então. Você contou da experiência do COA na biblioteca escolar, porque até 2016, o Ricardo esteve na biblioteca escolar, né, na Secretaria de Educação. A partir de 2017 é que ele passou a trabalhar conosco na Secretaria de Cultura. Então, até 2016, e especialmente do momento da migração, 2012, o início, a substituição, a troca de sistema em 2013, ele nos prestava suporte, mas assim, o essencial para a gente manter o sistema em funcionamento, mas ele tinha o trabalho na Secretaria de Educação e tinha que dar cabo de outras demandas, né? Então não podia nos prestar o suporte que precisávamos na época. Eu vou falar, então, a partir da migração do Talbip para o COA, e vou falar do ponto de vista do usuário mesmo. A gente teve problemas com a migração, nós perdemos dados com a migração, e perdemos não só aqueles registros que não foram migrados, exemplares que não foram migrados, nós perdemos tantos dados relativos a processamento, a catalogação, quanto a dados referentes à circulação. Então, por exemplo, nós não migramos as codificações correspondentes ao 000 do MARC, nós não migramos as bases de autoridade e autor e assunto, nós não migramos as notas, nós não migramos o banco de usuários, e nesse caso, porque também optamos por recadastrar os usuários, os funcionários todos foram cadastrados, óbvio, no sistema, com níveis de permissão diferentes, segundo as suas funções nas unidades, mas os usuários foram todos recadastrados, nós não migramos analíticas, né, e tivemos alguns outros problemas, por exemplo, alguns casos dos registros entrados pelo título, cujos autores secundários acabaram entrando como autor principal no COA. Então, e uma série de outros problemas que precisavam ser corrigidos,
Nesse momento, como eu disse, a gente não contava com um suporte técnico que nos permitisse fazer isso de uma maneira mais simples, mais rápida. Então, nós utilizávamos as ferramentas do sistema, o que era possível do módulo de administração do sistema, para fazer essas correções. Além de fazer as correções referentes aos problemas gerados pela migração, importante, eu ia até deixar passar, mas importante, um dos problemas, sim, que eu considero muito importantes foi, por exemplo, todos os exemplares foram migrados como livro. Todos os exemplares foram migrados como exemplares de circulação. Todos os exemplares foram migrados como destinados ao público geral. Então, tudo que era infantil e juvenil aparecia como resultado de pesquisa como direcionado para o público adulto, para o público geral. E isso precisava ser corrigido. Nós, a princípio, contávamos com a possibilidade, já que havia sido destacado um técnico do DPI para se apropriar do sistema e nos prestar suporte, nós chegamos a pensar numa nova migração. Porém, isso acabou não se realizando, até porque esse técnico, ele estava em vias de aposentadoria, ele não teve tempo hábil nem de se apropriar do sistema, e muito menos de preparar alguém que pudesse nos acompanhar. Então, nós, via as ferramentas de modo administrativo, tratamos de corrigir esses problemas de migração. Óbvio que isso levou bastante tempo. Optamos também por fazer revisão dos registros, para recuperarmos pelo menos parte dos dados que não foram migrados, e isso nós fazemos até hoje. Então, cada vez que nós entramos com um exemplar novo, cada vez que a gente faz a duplicação de um registro, nós acessamos o registro original, a nossa fonte de pesquisa, que é o TALBIP, para corrigir esse registro no COA. Então, nesse período de 2013 a 2016, a gente pode considerar que não houve um desenvolvimento no sentido de utilizar todo o potencial do sistema. Nós estávamos numa versão 3.16, e só a partir de 2017, com a vinda do Ricardo para a biblioteca pública, foi que nós conseguimos uma atualização de versão. Então, durante praticamente 3 anos, 2013, quando nós, em setembro de 2013, quando de fato nós começamos a utilizar o COA como, oficialmente como o sistema da biblioteca pública, até 2016, nós não conseguimos desenvolver o sistema, acompanhar as atualizações propostas pela comunidade, os acertos existentes, porque a gente teve que se ocupar de tentar trazer os dados que tínhamos perdido, tentar normalizar o sistema e tentar fazer essas correções que eram essenciais, inclusive, para atendimento do usuário. E fizemos isso durante esse período, todos os ajustes nos foram possíveis, E a partir, então, de 2017, quando o Ricardo vem, que a gente começa, de fato, a conseguir desenvolver o sistema, fazer uso de ferramentas que não fazíamos. Nós não utilizamos todos os módulos do COA.
módulos como aquisição, periódicos, bibliografia de cursos, nós não utilizamos. A gente optou, claro, teve que priorizar os módulos referentes à circulação, usuário, catalogação, as autoridades, que era o que nos garantia o atendimento. E algumas páginas, conhecer um pouco melhor algumas ferramentas que nos ajudariam a fazer as correções necessárias, mas não passamos, óbvio, por todos os módulos, né? É importante você ter uma noção geral do sistema, do que cada módulo te oferece, de como você pode trabalhar com cada um deles. No entanto, a gente, e até hoje, não chegamos a utilizar esses módulos que foram citados. Dificuldades com o sistema. De modo geral, os funcionários não tiveram grande dificuldade em utilizar o sistema. Claro que sempre há um estranhamento, e o COA, ele é um sistema completamente diferente daquilo que nós utilizávamos, mas não houve uma dificuldade nesse sentido. A gente encontra algumas dificuldades para realizar determinadas operações, como a reserva tem sido, para a gente, uma dificuldade. Nós estamos, inclusive, tratando de mapear, de conhecer melhor todo o procedimento de reserva, mas tem sido uma dificuldade para a gente. Houve uma dificuldade na utilização da ferramenta de inventário. O Ricardo falou que na biblioteca escolar foi feito um inventário anterior à migração. Nós não fizemos isso na biblioteca pública. No entanto, eu não acompanhei a migração, mas sei que os registros, por exemplo, que não tinham mais exemplares, eles não foram migrados, então foram cerca, acho que, de 30 mil registros nessa situação. Mas, quando realizamos o inventário na biblioteca pública, nós tivemos dificuldade do uso da ferramenta, e também a gente precisava checar, e também precisávamos checar dados que a ferramenta do sistema não nos permitiria checar. Então, realizamos o inventário, mas o inventário ele foi lançado diretamente no banco de dados do sistema. O Ricardo depois pode entrar em detalhes em como isso foi realizado. Tivemos uma dificuldade também inicial com a impressão de etiquetas, de configuração da etiqueta, mas também nos adaptamos e, por fim, óbvio, a essa altura, né, resolvemos o problema. Também tivemos e contamos com a elaboração de manuais, não só para o pessoal de atendimento, mas também no processamento técnico. Então, a gente tinha uma dificuldade com a questão das analíticas, nos inteiramos de como realizá-la, e aí confeccionamos o nosso próprio manual. Então, assim, embora a gente recorra sempre ao manual do sistema, fizemos manuais específicos para atender às nossas dificuldades. E sempre que isso acontece, a gente procura fazer dessa forma. Então, nesse momento, a gente trabalha muito a questão do cadastro de usuário, porque a gente precisa hoje de dados que as planilhas, e que inicialmente a gente não viu contemplado no sistema. Isso por conta da gente estar trabalhando na UPAC com a liberação de cadastro para
para o usuário. Então, tem uma questão de registro de documentos, no nosso caso, registro de CPF, que a gente buscou e tem buscado uma solução para o cadastro desse documento, que para a gente funcionaria como login do sistema na UPAC. Também, tecnicamente, o Ricardo pode explicar depois como ele tem trabalhado essa questão. E os próximos passos são justamente voltados para permitir que o usuário ele não só acesse, como tem feito desde 2018, quando o sistema foi para o web, o sistema, mas que ele faça uso das funcionalidades do sistema. Então, a gente tem trabalhado nesse último ano e meio, 2 anos, para permitir que ele faça não só o cadastro, mas a renovação e a reserva também pelo OPAC. Aproveitar que você está falando do OPAC, alguma coisa, Ricardo? Que a gente abriu para a web, você falou, né? A escolar ainda está com a interface restrita, né? Ainda é só para uso interno. A interface da pública já está uma interface dinâmica, então tanto computador, tablet, celular, ela está adequada, ela se adequa para o equipamento que você está usando. Eu já uso a ferramenta do COA para isso, né? Então a gente vai colocando novas funcionalidades nela e ajustando sempre para isso. Atualmente é usado só para consulta. Tá? O staff de ambos está restrito, é só acesso interno da prefeitura, no computador interno, através de uma porta. Como vocês puderam observar na apresentação, ele não tem nenhuma mudança visual estrutural, ele mantém praticamente igual, pensando que tanto o funcionário da escolar quanto da pública, eles podem estar indo trabalhar em outro espaço e eles não teriam dificuldade para usar. Então, seria de fácil utilização entre o funcionário. Só uma coisa que eu lembrei agora de você falando, que a questão do IP, de quando o funcionário ele estando em local diferente do local de trabalho dele, porque foi um problema que a gente teve inicialmente. Sim. Né, o funcionário, ele se logava no sistema, numa unidade diferente da que ele trabalhava, e isso iria interferir depois, durante a movimentação do acervo, na localização do acervo. Isso foi resolvido com a questão, né, da identificação direta pelo IP. Isso, a gente vinculou a cada unidade o IP do terminal e resolvemos o problema de um usuário fazer plantão em outra unidade, modificando a unidade ou devolvendo numa outra unidade. Como você falou... Uma outra coisa que eu queria falar, até em função da fala inicial, de que a gente trabalhava com o sistema pronto, com técnico destinado no DTI, acho que isso também foi e tem sido importante para a gente, com relação ao COA, perceber que a gente não tem, desde 2013, então, um sistema completamente pronto. Nós não conhecemos o sistema na sua totalidade, com trabalho, né, com o Ricardo, e a gente conversa muito sobre isso, que a gente tem muito trabalho para fazer, né, em São Bernardo com o COA. A gente tem muito ainda a aprender sobre o sistema. Eu diria que cada dia que a gente senta para trabalhar, para resolver um problema apresentado, o sistema a gente aprende um pouco mais. Então, o tempo todo a gente se volta para as parametrizações feitas e verifica o que é preciso alterar, o que é preciso adequar às nossas necessidades. E eu acho que
para o usuário, para o funcionário usuário da divisão de biblioteca, eu acho que é importante ele ter essa noção de que, diferente do que ele estava acostumado a operar, e que em qualquer dificuldade a gente gritava socorro para o técnico no DTI e ele resolvia o problema de algum modo, com relação ao COA, não. A gente tem que se debruçar, né, no sistema e verificar o que pode ser feito, né, buscar a solução para o problema apresentado. Então, eu acho que isso é importante, isso faz diferença para a gente. Isso é a questão do analista do departamento, né? Nas outras lives que a gente viu aqui, todo mundo reportou sobre isso. Ter um analista, um técnico de TI junto também. Aqui na prefeitura só tenho eu de conhecimento técnico do COA. E isso não é bom numa empresa, num órgão, num lugar. Teria que ter outras pessoas também, para poder auxiliar, conversar. Eu converso muito com a Lu sobre o sistema, só que existem algumas questões técnicas que a gente precisa conversar ou discutir, que ou não cabe ao técnico e não cabe ao bibliotecário, no caso. É complicado. Além do que, você não ter um técnico que acompanhe o sistema no DTI, também torna todos os procedimentos, e nós conversamos há pouco sobre isso, muito mais lentos, né? Porque ele precisa passar por várias pessoas até que um determinado procedimento se conclua. De modo geral, é isso. A comunidade que a gente fala também no Brasil, são poucas pessoas que conversam do COA, que a gente tem, que São Bernardo tem contato. Então, tudo bem que quando a gente tem algum problema, a gente manda um e-mail para a comunidade, a resposta é imediata. Mas eu acho que falta aqui no Brasil também, mais gente discutindo, falando, usando o sistema, para a gente poder discutir melhor, que nem a Lu falou da questão do CPF, que a gente pretende usar na catalogação, porque a iniciativa aqui da prefeitura é um sistema integrado. Além da gente integrar as unidades, biblioteca escolar, biblioteca pública, memória, a prefeitura tem iniciativa de um aplicativo. Eles gostariam de integrar todos os sistemas, saúde, finanças, e o campo que vai demandar é o CPF. E para nós é complicado isso, porque a nossa iniciativa é que o usuário empreste o material. Se ele vem buscar o material e ele não está com o CPF, como que a gente faz se ele não tem um cadastro? São questões complicadas que a gente ainda discute, a gente aborda muito com o nosso atendimento. A Lu falou das ferramentas. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa das dificuldades, Lu. Acho que é isso. E os próximos passos, o que a gente pretende agora fazer, né? O que a gente está, como a Lu falou, em 2018 abrimos para a web, então apenas pesquisa. A ideia agora é a gente abrir para o usuário fazer a renovação, a reserva, colocar seus comentários, suas tags, colocar a pontuação nos livros, que são as estrelinhas, incorporação de e-books, a gente tem alguns e-books aqui em domínio público, colocá-los no sistema para o pessoal buscar o livro e acessar o PDF, conhecer esses outros módulos que a gente não conhece. Toda atualização tem uma funcionalidade nova, então a gente tem acesso a essas funcionalidades, a integração com outros sistemas. A escolar já foi questionado da integração com o sistema da secretaria da escola. A integração entre os 3 sistemas, e a integração com o sistema da prefeitura todo. E a questão da acessibilidade hoje também, que é uma questão que está vindo à tona há um bom tempo,
E o COA, ele já é textual em algumas partes, só que existem alguns ajustes que precisam ser feitos para ele ser usável num programa de leitura, para uma pessoa com dificuldades poder usar. Também um próximo passo é trazer a memória, né? A memória, o serviço de memória do município passar a utilizar o sistema. Até para atender o objetivo que já existia lá atrás, ainda na década de 90, que é ter os 3 serviços de informação trabalhando em rede. Isso. Que mais aqui que a gente pode citar do sistema? Precisamos fazer um inventário logo também, né, Lu? Como eu disse, a gente tem muito ainda para realizar no sistema, desde o novo inventário até todas as outras funcionalidades, até conhecer mais integralmente o sistema. Eu acho que o sistema tem todo um potencial que, em São Bernardo do Campo, a gente precisa ainda desenvolver e fazer uso. É isso. Eu acho que também seria isso. Bom, queria eu agradecer. Acho que só para encerrar, é importante a gente agradecer a todas as pessoas que, ao longo desse processo todo, desses anos todos, estiveram conosco, participaram no desenvolvimento do sistema, tanto a equipe da biblioteca escolar, quanto a equipe e as pessoas que estiveram envolvidas nisso na biblioteca pública. E todas que ficam mandando mensagem, testem o sistema todo dia, né, Lu? Fico incomodando. Por favor, testem. Por favor, vamos verificar isso. Agradecer a todo mundo. Agradecer a Miriam, a Ângela Miriam, pela oportunidade, o Murakami por ter feito esse contato, e a todo mundo que teve essa paciência de ficar escutando a gente falando esse relato aqui, desde 2007, no meu caso, a Lu um pouco mais, do sistema. Então, vou interromper aqui a apresentação, trazer aqui para o vídeo. Pessoal, um privilégio estar com vocês, escutar a história de vocês. Nossa, bibliotecário é muito maravilhoso. Bibliotecário, é claro que o pessoal da TI, não é, Lucimara? Que coisa boa que tu tens esse apoio. Olha, eu já falei no outro encontro, olha a inveja branca aí, como nós temos falta de um profissional de TI assim interessado. Parabéns pela belíssima apresentação. Eu gostei demais do histórico que vocês contaram, que vocês não só mostraram o Corra, mas vocês falaram como chegar até o Corra. Ao Tiago, a Ingrid, ao Shintaku, toda essa rede de pessoas que estão unidas, né, em prol da promoção dessa ferramenta, tá? Pedi para o pessoal ir colocando as perguntas ali, eu já vou começar agora com algumas, tá? Então, como eu falei, muito bom ouvir esse histórico da automação, tá? A pergunta é, a vontade de vocês mudarem de um software para outro e para o outro surgiu como? Eu acho que, falando da biblioteca pública, como eu disse, nós já tínhamos um sistema que nos atendia, inicialmente nos atendia. Com o passar dos anos, esse sistema ele não recebeu atualização devida. Então, ele passou a não nos atender mais como público interno, como ele também não chegava ao público externo, ele não chegava ao munícipe. Então, assim, o munícipe, ele dependia do atendimento do funcionário para ter acesso ao título do acervo. E não havia um investimento no sistema para desenvolvimento do sistema. O que nós tínhamos era quando tínhamos alguma necessidade específica de recuperar algum dado que não era contemplado naquele momento, era se criada uma nova tela no sistema. Para quem conhece o Talbip sabe que são vários menus e uma infinidade de telas.
Então, assim, trabalhávamos com dificuldade, né? Porque para fazer um registro, nós passávamos por 5, 6 telas, no mínimo. E não atendia o usuário. Então, desde a década, eu vou falar, né? Posso falar do período, desde o período do momento em que estou na divisão de biblioteca, mas digamos que já em 95, 96, nós já fazíamos vários estudos, nós já analisávamos vários sistemas, nós já fazíamos várias visitas para encontrar um sistema que pudesse nos atender, que pudesse nos trazer para a atualidade. Uma coisa em rede, trabalhando junto, né, Lu? Claro que sempre tinha a questão financeira, houve momentos em que a gente chegou próximo de adquirir um novo sistema, mas isso acabou não se tornando possível. Então, assim, no caso da biblioteca pública, por isso que eu disse que foi um processo longo, porque isso acontece desde 95, 96, pelo menos. E a gente sempre teve essa preocupação com o usuário, a gente precisa mostrar, viabilizar, permitir que o usuário, ele tenha autonomia, ele utilize o sistema, ele interaja com o sistema, coisa que não era mais possível. Tá bem, eu vou passar para a próxima pergunta, então. A Romy Matos está perguntando se vocês não usam o CPF como sendo número de cadastro. A Raquel de Souza Calvo, não sei se é do mesmo grupo, respondeu. Do CPF, nas escolas utilizamos o RA das crianças. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Sim, não usamos o CPF hoje, é usado um número de carteirinha. A ideia é usar o CPF. Na escolar, eu lembro que é usado o RA da criança, mas dependendo como for a situação futuramente, se for uma coisa de integrar todos os sistemas, provavelmente o DTI orientará a usar o mesmo padrão de identificação. A questão do CPF também na biblioteca pública é que a intenção é que ele seja utilizado como login do sistema, né? Porque com a possibilidade de que o sistema ele vá para o aplicativo do município, que permite que o munícipe ele acesse vários serviços, a gente precisa que o CPF seja utilizado como login, né? E o sistema hoje ele permite que você acesse pelo login que ele cria, nome e sobrenome, ou pelo número do cartão. É porque é o único documento que é um único registro, porque o RG, se a pessoa tem um RG de outro estado, ela vai bater com o meu RG aqui no município. E o CPF é um registro único no Brasil. Então ela pode fazer o cadastro aqui na minha unidade e só tem aquele CPF no Brasil todo. Certo. Temos uma outra pergunta, já vou baixar aqui porque foram várias perguntas. A Rosilei Vilas Boas está perguntando, no Brasil, o que mais ocorre em bibliotecas? Não sei se vocês teriam como responder. Eu não tenho a lista aqui no momento, mas eu lembro que a Ingrid tinha essa lista. Acho que o pessoal poderia entrar lá no IBICT, tem uma lista, tem um ambiente, poderia pesquisar. Isso. Tá bem. A Carla Rodrigues está perguntando, como funciona o acesso ao Corra para as pessoas com deficiência ou algum tipo de necessidades especiais? Vocês têm ideia? Isso é uma questão que a gente estava discutindo outro dia. Nós temos uma funcionária deficiente visual e ela estava com dificuldades no sistema. Eu comecei a avaliar alguma coisa, descobri que o sistema é textual, só que mesmo assim ele tem um erro de programação, que ele não traz o foco para o local exato. Então ele não tem foco nos campos. É como se nós aqui enxergamos, quando a gente aperta o Tab, ele tem que ir para o campo do lado ou abaixo.
Quando o sistema de focos de leitura de tela, ele não lê dessa forma. Então, quando você vai apertando o tab, ele joga lá para baixo, aí depois ele volta lá para cima, ele não tem uma forma escalonada, vamos dizer, para usar. Então, a gente está vendo, eu preciso mandar alguma coisa para a comunidade também, para a gente ver se consegue pensar numa solução para isso. Porque o básico é o soro textual, né? Isso ele já é. Ok, uma pergunta, quantas bibliotecas escolares hoje? Vocês têm o Corra em São Bernardo do Campo. Ok, vocês falaram em bibliotecas municipais. Vocês saberiam dizer se é uma biblioteca pública, quantas bibliotecas escolares, uma estimativa de quantas bibliotecas usam o Corra em São Bernardo? 168 unidades. São 168. São 160 bibliotecas escolares e 8 bibliotecas públicas. Usam o mesmo sistema. Olha, pessoal, fiquei chocada. Que informação legal. Já pensaram? 168, parabéns. Bom, é possível a integração do Corra com outros sistemas? Por exemplo, cadastro de alunos, sistemas de matrícula? Eu sei que foi falado, mas assim, a instituição que optar pelo Corra vai poder fazer esse cadastro ou trabalhar para que tenha essa interface? Sim, é possível. Existem algumas ferramentas no COA que eu não cheguei a avaliar, mas que dão essa possibilidade de integração, e também pode existir um desenvolvimento de alguma ferramenta, por ser uma linguagem fácil, que é o PER, você consegue fazer integrações com outros sistemas. Tá, a Márcia Feijão está perguntando, tá? Está dizendo, gostaria de registrar que a experiência de vocês foi a primeira literatura sobre o Corra no Brasil, que eu encontrei quando iniciei os estudos sobre ele em 2014, me ajudou bastante. Olha que bem. Eu lembro que quando a gente começou a mexer no COA, se não me engano, existia só Adão Pedro, tinha Adão Pedro, que acho que era no Rio, e em Santos tinha uma outra pessoa que usava também o COA, em 2009, 2010. Tinha pouco, hoje já tem bastante. Tem uma pessoa ali com o nome CF está perguntando, eu acho que nós já falamos, né? Quem mais no Brasil usa o Corra? Isso pode ser visto lá no site do EBICT. E a pessoa pergunta, vocês usam o GitHub para a colaboração da comunidade? Não, na verdade eu uso muito para pesquisa. Sempre que tem alguma falha, algum erro, nós pesquisamos lá. Tá bem. A Marilane Chaum pelo Fê, vou encontrar a Marilane por aqui. Nossa egressa da FURG está perguntando, vocês adotam o catálogo de autoridade? Sim, na biblioteca pública, como eu disse, nós não tivemos o catálogo de autoridade nem de assuntos migrados, nós recebemos até os arquivos para normalizar, para fazer uma migração, mas já eram catálogos que apresentavam alguns problemas, que nós já vínhamos fazendo algumas alterações, e quando nos vimos nessa situação da não migração, nós optamos por ir construindo no COA esses catálogos. Então, à medida que trabalhamos com a revisão dos registros migrados, à medida que implantamos registros novos, a gente vai montando os catálogos tanto de autor quanto de assunto. Obrigada. O Adriano Lopes está perguntando, como foi a aceitação dos usuários na implantação do Corra? Lu, aqui. Eu acho que, de modo geral, inicialmente, a gente falou de 2013 a 2018, apenas o sistema não estava na web ainda, então nós tínhamos o usuário interno, os funcionários. Nós não tivemos problema, como eu disse, há anos a gente vinha buscando isso, então a gente sempre trabalhou com essa expectativa. Então, para o usuário interno, com o usuário interno não houve problema, não houve dificuldade. Algum estranhamento normal, natural, pela troca do sistema, mas não grandes dificuldades.
a partir da abertura para a web, nós sempre tivemos retornos positivos. Claro que a gente ainda trabalha na página para sua melhoria, para que ela se torne mais intuitiva para o usuário final, mais clara, mais simples, mas sempre tivemos retorno positivo. Hoje, desde então, a gente já recebe usuários que fazem a sua pesquisa no sistema e chegam na biblioteca já com todos os dados para localização do material no acervo e fazem comentários muito bacanas com a gente. Então, eu acho que é algo que só tende a aumentar e não tivemos problema. Esses usuários não mostram também dificuldade na utilização do sistema, pelo menos nessa fase em que estamos, em que está aberta para ele apenas para pesquisa, mas temos tido, assim, retornos bem positivos. A gente se coloca no lugar do usuário, né? Como que o usuário gostaria de pesquisar e a resposta que ele gostaria de ter, para não trazer informações, muita informação para assustar o usuário. Na verdade, quando a gente conversa a respeito do sistema e do que estamos fazendo a respeito do sistema, a gente tem sempre como pergunta, e o usuário? Né? Como que isso vai chegar lá para o usuário? Como que esse dado, como essa informação vai chegar, vai ser recuperado pelo usuário? Tá bem, pessoal, acho que nós não temos mais perguntas, mas vocês foram maravilhosos nas exposições, mostraram a evolução desde onde saíram na automação. Eu sei que deve ter pessoa aqui conosco nos assistindo que não era dessa época, da década de 1990, mas nós vivemos toda essa discussão do maravilhoso CDS-IS, do EMP, que ele falou lá no início, que todo mundo queria comprar, para que pudesse acoplar o IS e ter empréstimo na biblioteca. Depois, quando surgiu o Genoteca lá, como se fosse a oitava maravilha do mundo, tantas questões, né? Muito bom. A Karen está falando aqui, obrigada por compartilhar a experiência de vocês. Acho que a Karen fala, então, por todos nós que estamos nessa audiência, os nossos agradecimentos pela seriedade de trabalho de vocês, tanto José Ricardo como auxiliar de biblioteca, a Lucimara como uma bibliotecária, mas vocês são exemplos de profissionais. Eu ainda gostei muito de ouvir quando vocês têm o munícipe, ou seja, vocês não estão na biblioteca pensando em vocês pensam na comunidade. As bibliotecas são para que as pessoas possam utilizá-las. Muito bom saber disso de vocês. Nós agradecemos, Angélica, pelo convite, pela oportunidade de contar a nossa experiência. É uma história bastante longa, né? Começou bem lá atrás mesmo. Aliás, começou na divisão de biblioteca do município, começou muito antes disso. A gente tem orgulho de hoje sermos a rede que somos e do trabalho que foi feito lá, pelas pessoas que chamamos de pioneiras, né, que desenvolveram todo um trabalho que nos fizeram chegar até hoje, e agradecer novamente a todas as pessoas que têm trabalhado conosco no sistema, e as pessoas que estiveram aqui com a gente, que estiveram ouvindo sobre a nossa experiência. Eu queria agradecer também a doutora Angélica por esse convite. Conversamos bastante aquele dia, na última apresentação. Obrigado pelo convite e por deixar a gente trazer esse relato e, quem sabe, trazer outras pessoas que venham trabalhar com o COCO aqui para a gente poder um dia estar conversando, discutindo tecnicamente sobre esse sistema, que eu acho que tem muito a desenvolver ainda, tem muito a crescer, e que a gente precisa de mais profissionais na biblioteca mexendo em sistemas para... Eu sou analista, né? Para não falar que é um simples sistema de estoque. Verdade, mas assim, com certeza vocês são... Só quero ler para vocês aqui o pessoal falando aqui no chat. O Alexandro falando que o primeiro uso do Corra foi no município de Rio das Ostras. Alexandro, por favor, faça contato por e-mail, gostaria de saber mais sobre isso. O Adriano Lopes agradecendo por compartilhar a experiência, porque sempre só se fala na parte boa. A Yara Félix agradecendo, a Andréia Marilei dando parabéns pelo excelente trabalho e por dividir essa experiência.
o Alexandre parabenizando, a Lucimar e o Ricardo, a Josileide parabenizando. Olha, eu não vou ler todos, olha, a Inti também aqui parabenizando vocês, assim, ó, muitos parabéns. Então, eu acho que nós estamos conseguindo o nosso, que é divulgar o uso do Corra, discutir com profissionais, mostrar aos nossos bibliotecários, aos futuros bibliotecários, que, claro que não é fácil, mas certamente não é impossível e que nós podemos usar o Corra como uma ferramenta de gestão das bibliotecas. Hoje nós temos muitas pessoas querendo utilizar o Corra, mas as pessoas também têm medo pela falta de apoio. Nem todo mundo tem um TI, um analista de sistemas como o José Ricardo para dar apoio, como na semana retrasada também, que nós vimos profissionais com bastante, com expertise na área de TI, né? Nós, bibliotecários, sabemos trabalhar com a ferramenta, alimentar, metadados, configurar. Essa parte de instalação, de ver os bancos de dados e todas as requisições, não é fácil, e nós não temos. Talvez uma cabeça maravilhosa como a do Murakami, né? Murakami é ótimo para isso, dá um monte de ideia. Tenho essa expertise, mas nós estamos mais numa trilha de trabalhar com a ferramenta e colocá-la à disposição para a comunidade. E quando nós ouvimos as experiências de vocês, a gente, poxa, não é um caminho de 2 meses que se resolve isso, mas também não é a eternidade. E hoje tem o Corra. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu sou do tempo que tinha que estudar o MicroIS lá no DOS. Nós não tínhamos uma ferramenta tão boa como o Corra. Então, que bom que vocês estão compartilhando isso conosco, que o pessoal está também assistindo. Nós tivemos mais de 100 pessoas inscritas, 70 pessoas ficaram na sala conosco todo o tempo que vocês estavam falando. É uma alegria. E nós estamos só esperando agora, então, pelo contato do pessoal de Portugal para fechar essa experiência com chave de ouro. Na verdade, eu não sei nem se a gente fecha a semana que vem, porque quando eu penso que vai fechar, aparece mais uma dupla maravilhosa para contar a experiência. E isso tem enriquecido muito essa discussão sobre o Corra. Então, a gente sempre tem aberta essa porta, olha, cabe mais alguém, vamos falar mais sobre o Corra. Muito obrigada a todos que estão aqui. Hoje é a Mirella que vai fechar a sala, vai fechar lá a porta conosco, porque a gente teve que sair por um compromisso, e nós temos a Mirella aqui do IBICT nos dando apoio. Muito obrigada. Vocês têm o meu e-mail, estamos à disposição. Mandei um e-mail para vocês lá, fazendo mais um convite aí para um trabalho em conjunto. Eu espero que vocês possam aceitar esse convite para a gente divulgar mais, então, o Corra. Obrigada a todos que estão aqui. Nós temos aqui Roraima, nós temos Pernambuco, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Essa pandemia, por todo lado negativo que possa ter, mas ela tem inspirado muita gente. Hoje de manhã, eu estava lá na Bahia, na BBC, até o meio-dia. Eu saí do BBC correndo na Bahia, eu tive um compromisso em Minas Gerais com as amigas do PPG-GOC. Fiquei lá em Minas, saí correndo de Minas e vim encontrar o pessoal de São Paulo. Então, acho que é isso que nos une, pensar que amanhã vai ser melhor, que nós temos excelentes profissionais no nosso caminho para abrir portas, mostrar novidades, trazer experiências, compartilhar que, por mais difícil que esse momento seja, mas a gente pode melhorar, a gente pode inovar o serviço de uma biblioteca e melhorar, tirar essa ideia de estoque, como o José Ricardo disse, porque as bibliotecas são para a sociedade. Se nós não usarmos as bibliotecas como equipamentos culturais que promovam a diferença na vida das pessoas, não tem por que ter biblioteca. A biblioteca é para estar com a porta aberta, com as pessoas lendo, utilizando, é isso que nós queremos. Diminuir as barreiras, ampliar o acesso ao conhecimento produzido, fazer com que as pessoas leiam, porque somente lendo que elas vão sair da bolha e perceber que nós não podemos ser tão enganados por tantos políticos, não é, pessoal? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Então, um abraço para todos. A gente está saindo e fechando a sala, tá bom? Até a próxima. Esperamos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mirella, por fechar a porta, tá bem? Fechar a sala, tá bem? Abração para vocês.